Marcos 7, de 31 a 37, daremos continuidade à nossa série de exposições bíblicas no livro de Marcos. Todos acharam? Diz assim a palavra. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo, tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Até aqui a palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra, abrindo nosso coração e mente para que compreendamos a Tua palavra e saibamos o que o Senhor tem para a nossa vida, nos instruindo sobre a Tua palavra e como aplicá-la ao nosso coração. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Anos atrás, irmãos, quando eu ainda era um jovem da UMP, da Igreja de Hermelino Matarazzo, depois de uma reunião da mocidade, eu fui apresentado a um jogo que mostrou quão ineficaz e incapaz eu era de reconhecer padrões e desenhos coloridos. Double. Alguém já ouviu falar disso? O pessoal da UPA, da UMP deve conhecer. Para quem não conhece, é um jogo muito simples. Várias pessoas jogam, é um baralho com cartas que contêm desenhos de tamanhos diferentes. E o objetivo do jogo é que cada carta, apesar dos tamanhos diferentes, tem um desenho em comum com os desenhos das cartas dos outros. Você precisa virar sua carta junto com todo mundo, rapidamente reconhecer a figura e jogar a carta na mão do outro. Ganha quem consegue jogar a carta e perde quem fica com um monte de carta na mão. E essa pessoa era eu. Com 500 cartas na mão, estava eu lá perdendo o tempo todo e pagando prenda, que é o que a gente fazia lá na época na igreja. Mas o ponto, irmãos, é que há certas pessoas que têm facilidades de reconhecer certos padrões, seja de cores, de imagens, de desenhos. Alguns irmãos aqui, por exemplo, não enxergam direito as cores e têm essa dificuldade. Mas existem vários padrões no mundo em que as pessoas são hábeis a reconhecer. Por exemplo, existem músicos habilidosos que ouvem poucos segundos de uma música e rapidamente compreendem a estrutura da música. Reconhecem o tom, o andamento, o compasso, sabem para onde aquele arranjo vai e conseguem acompanhar a música muito rapidamente. Tem gente que reconhece se o motor do carro está bom só de escutar o ronco dele. E alguns fingem, que reconhece, mas é um padrão também. Tem gente que é muito, muito boa em reconhecer e discernir bons lugares para ir, às vezes só olhando uma foto do lugar e não se sabe como a pessoa reconhece. Tem aqueles programas culinários famosos que os chefes provam uma comida e reconhecem todos os ingredientes só pelo cheiro e pelo gosto. Você já deve ter visto algum desses programas que o chefe coloca a colherada na boca e fala, olha, você usou limão siciliano, colhido na primavera. E a pessoa que colheu o limão estava triste. A pessoa reconhece tudo por causa do padrão e de ser acostumada com aquilo. Mas em relação às pessoas, irmãos, você, por exemplo, é bom em reconhecer pessoas? Aquela pessoa com quem você falou uma única vez e te reconhece, vem falar com você, você costuma reconhecer? Para mim isso é bastante difícil. Ainda mais quando a pessoa reconhece a gente, lembra nosso nome, e você lembra vagamente da pessoa, às vezes já perguntou o nome dela e fica com muita vergonha de perguntar de novo, conversa com a pessoa, e a pessoa vai embora e você fica assim, como que é o nome dessa pessoa e de onde que eu conheço ela? Uma única pessoa no mundo que nunca teve esse problema foi o reverendo Luiz Roberto. Você falava com ele uma única vez, ele sabia tudo sobre você, lembrava seu nome, sobrenome e toda a sua história. Tirando ele, acho que todo mundo tem um pouquinho desse problema.
E é claro que essa dificuldade aumenta à medida que a idade aumenta também. Quando a visão já não é mais tão nítida, fica mais difícil bater o olho e reconhecer a pessoa. Quando a audição diminui, também é mais difícil reconhecer a voz, e as limitações físicas nos atrapalham a reconhecer pessoas. E alguns dentre nós têm a tristeza de passarem até por doenças e deixarem de reconhecer pessoas próximas, amadas, por conta de limitação mental. Deixam de reconhecer a história que tiveram com aquela pessoa, a identidade daquela pessoa, mesmo tendo sido próximo. Às vezes, um cônjuge, por conta de certa doença, deixa de reconhecer seu amado com quem passou a vida. Isso é muito difícil, irmãos, reconhecer pessoas e padrões. Agora, imagine só, meu irmão, para Jesus, como era ensinar, conviver, fazer milagres claros diante dos discípulos e ainda assim eles não reconhecerem claramente quem ele era. O Messias, o Salvador de Israel, Deus encarnado, vendo Jesus multiplicar pães, andar sobre as águas e ainda não terem certeza se ele era o cumpridor das profecias, se ele era mesmo o ungido de Deus. E Jesus falava, mas os discípulos tinham ouvidos que não ouviam. Jesus fazia, mas eles tinham olhos que não viam. Ele ensinava, mas o coração deles ainda estava endurecido. E no texto que nós lemos, no nosso texto de hoje, Jesus efetua a cura de um homem surdo e com dificuldade de falar. Alguém que não conseguia reconhecê-lo, impedido de ouvi-lo e professá-lo como Senhor. Um homem doente que precisava de um milagre. Um homem cuja doença representava a doença dos próprios discípulos, irmãos. E a cura desse homem também aponta para a cura que os discípulos teriam, sendo curados de sua surdez e mudez espiritual. Esse homem surdo e com dificuldade de falar, teve ouvidos e língua curados, ficando apto a ouvir e professar Jesus. E é isso que nós precisamos também fazer, reconhecendo a voz do Senhor e o professando como o Salvador, o Messias. A ideia do sermão de hoje, então, é simples. Jesus nos faz ouvir e falar para que o reconheçamos como Messias. De novo, Jesus nos faz ouvir e falar para que o reconheçamos como Messias. É isso que esse texto ensina. Nós temos 3 divisões nesse texto. A primeira divisão está nos versos 31 e 32, e o primeiro ponto do sermão é: doentes devem ser levados a Jesus. Olha de novo comigo, por favor, os versos 31 e 32. Diz assim a palavra: de novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Esse, irmãos, é o segundo milagre que Jesus realiza em terras gentílicas depois daquele ensinamento que, se não me engano, foi o reverendo Wellington que pregou sobre coisas puras e impuras. Está lá em Marcos 7. Primeiro, em Tiro e Sidom, Jesus exorcizou a filha possuída da mulher cirofenícia à distância, por sua palavra. E essa mulher demonstrou verdadeira fé em Jesus e compreendeu a missão de Jesus. Isso é muito importante, porque enquanto uma mulher estrangeira, cirofenícia, compreende a missão e o chamado de Jesus, os discípulos ainda não compreendiam e ainda tinham um coração endurecido para isso. Agora, em Decápolis, Jesus cura um homem surdo e com dificuldade de falar. E isso ele faz para que o homem compreenda que ele, Jesus, é o enviado de Deus, o rei dos judeus. O Senhor cuja glória e esplendor são maiores do que as doenças e os demônios que ele expulsava e curava. E é importante, irmãos, dizer que as palavras de Marcos, no final do capítulo 6, ainda ecoam nessa narrativa. As palavras de Marcos, quando diz que os discípulos não haviam compreendido o milagre dos pães, porque o coração deles ainda estava endurecido. Esse ainda é o nosso cenário. Os discípulos vendo e ouvindo coisas, mas ainda com o coração endurecido.
E há uma progressão acontecendo no Evangelho de Marcos aqui, porque nós estamos bem pertinho do final de uma sessão longa que termina no capítulo 8 de Marcos. Na primeira parte do Evangelho de Marcos, lá no capítulo 1, o texto bíblico diz que Jesus apareceu pregando na Galileia, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa mensagem de caracterizar o reino de Deus vai até o final do capítulo 8. E a partir do capítulo 8, quando Pedro, no capítulo 8, verso 29 de Marcos, diz: o Senhor é o Cristo, há uma transição. E Jesus para de anunciar e caracterizar o reino de Deus para mostrar qual é o custo do reino. Ele para de falar sobre o reino de Deus é isso e isso e isso para dizer que importa que eu vá para a cruz, que eu morra. Esse é o custo do reino de Deus. Morrer numa cruz e dar a minha vida por resgate de muitos. Mas até aqui na passagem que nós estamos, a transição não aconteceu. E mesmo que Jesus cumprisse as profecias, falasse com autoridade, fizesse milagres extraordinários, ele ainda perguntava aos discípulos no final de seus ensinamentos e milagres: vocês ainda não compreendem? Vocês não entendem o que eu disse? Ele ainda exortava e perguntava para ele, chamando a consciência para reconhecê-lo como Deus. E o que nós veremos, irmãos, é como a cura desse homem surdo e com empecilho na língua é também simbólica e mostra o estado de surdez e mudez dos próprios discípulos e nosso também. A narrativa aqui continua no texto que nós lemos, versos 31 e 32. E essa narrativa mostra que Jesus, em Decápolis, é abordado por uma multidão que desejava ver milagres. Isso acontece inúmeras vezes nos evangelhos. Aconteceu em Nazaré e em outros lugares. Na ocasião, a multidão leva a Jesus um homem surdo, e a nossa tradução diz gago. Mas eu não estou usando com dificuldade de fala por causa de politicamente correto, não. É porque não dá para ter certeza sobre qual era a dificuldade que esse homem tinha para falar. Porque depois da cura ele começa a falar desenroladamente. Então parece que ele ouvia, perdeu a audição e foi isso que afetou a capacidade de falar. Ele começou a não se fazer entendido, não se fazer compreensível às pessoas. E há dois aspectos importantes que Marcos apresenta sobre a multidão indo a Jesus e implorando por curas e milagres, irmãos. Primeiro aspecto: sempre existe um emocionalismo e uma busca por Jesus que termina na hora que o milagre acontece. Isso sempre vai acontecer. Nós já vimos isso em Nazaré, que muitas pessoas foram curadas, e depois que a multidão, de maneira geral, rejeita Jesus, o texto diz que alguns poucos foram curados, mas o texto mostra claramente o coração duro daquele povo. Então, muitas pessoas eram curadas, mas não salvas. Multidões geralmente fazem isso. Vão atrás de Jesus por desejos próprios, por motivos egoístas, mas com coração incrédulo. Mas vão mesmo assim para testar o poder dele. Porém, irmãos, há um segundo aspecto que Marcos mostra. Apesar de haver sim muito emocionalismo, apesar de haver falta de discernimento, apesar de tudo isso, multidões afluírem a Jesus implorando por curas era um indicativo de que ele era o verdadeiro rei. Um rei que tinha chegado e estava invadindo o território inimigo, amarrando valente, curando pessoas, destruindo as trevas, trazendo luz à escuridão. Por isso, mesmo que houvesse pessoas que não crescem, Jesus ainda assim curava, fazia milagres e usava esse método para chamar os seus dentre essas multidões emocionadas. Ele transformava pessoas assim. E os que se encontravam com Jesus verdadeiramente nessas ocasiões, compreendiam quem ele era e a natureza da sua missão. Talvez você se lembre daquele homem que tinha vários demônios, o endemoniado gadareno, que é exorcizado por Jesus, se encontra com ele, volta para sua terra e fala de Jesus. Esse tipo de encontro acontecia sim. E parece ser o tipo de ocasião aqui. Como eu disse, apesar da tradução que nós temos estar como gago, a maior possibilidade é que a multidão compadecida levou esse homem para Jesus
para que ele fosse curado de uma surdez total e uma dificuldade de fala. Provavelmente, como eu disse, ele perdeu a audição e isso dificultou a capacidade de falar. Portanto, um homem totalmente surdo e que não se fazia compreensível. Agora, pense nessa situação por um momento, meu irmão. Na vida desse homem, afligido pela triste condição que, para nós que falamos, já é terrível quando alguém não nos entende e quando nós não entendemos a pessoa. Eu acho que os casais, em algum momento do casamento, já tiveram essa dinâmica de não se entenderem e fica aquela torre de Babel em casa e a família sofre. Isso porque os dois falam, se ouvem e falam a mesma língua, pelo menos é o que a gente acha. Mas esse homem não, pensa na dificuldade dessa condição. Não compreender os outros e não se fazer compreendido. Não ouvir a voz de familiares ou amigos. Não ser compreendido por eles, nem pelas pessoas mais amadas. Alguém que não ouve e não se faz ouvir. O primeiro ponto, que é um ponto de alerta para nós como igreja, que eu preciso dizer para você e exortar você, é em relação à nossa consciência quanto aos nossos doentes. Há várias aplicações teológicas no texto, mas há uma primeira aplicação imediata, irmãos, que nós precisamos, como igreja de Cristo, fazer um esforço para receber doentes e assistir doentes e ajudar pessoas com dificuldades e limitações físicas. E eu digo, irmãos, não só no sentido de acessibilidade e elevador e assistência de locomoção, tudo isso precisa acontecer também, mas nós precisamos ajudar espiritualmente pessoas que sofrem e se encontram em situações de dor, sofrimento, deficiência e doenças que não têm cura. A igreja é responsável por cuidar dos seus doentes, ajudá-los, amá-los, ouvi-los, ter paciência com eles, falar do evangelho para eles, encontrar modos de aplicar a palavra nas situações mais difíceis da vida. Nós somos chamados a fazer isso, porque Jesus fez isso. E há muitas necessidades entre os nossos doentes, irmãos. Às vezes você não percebe, e geralmente a gente escuta pessoas que querem ajudar na igreja e querem se disponibilizar a fazer alguma coisa pela igreja, trabalhar na obra, e há um campo aberto em relação às pessoas carentes e necessitadas na igreja. Aqueles crentes entre nós, irmãos, que não conseguem se locomover. E trazer essas pessoas à igreja é um grande serviço espiritual. Há os que não ouvem, e veja só, a comunidade surdo-muda, é de mais de 2 milhões de pessoas no Brasil. E é um povo não alcançado, majoritariamente. E a igreja precisa pregar o evangelho para essas pessoas, mostrando como Cristo também os ama e como o evangelho também se aplica na vida deles. E você pode usar seus dons para fazer isso. Além disso, irmãos, há os nossos queridos irmãos que não veem, não enxergam, e a mídia da igreja, com seu trabalho, auxilia esses irmãos por meio dos conteúdos, dos vídeos, dos audiobooks, dos podcasts, mostrando e revelando a beleza de Cristo a esses irmãos que têm dificuldades. Nós precisamos sempre estar atentos a isso, cuidando espiritualmente dos doentes, porque Jesus sempre deu exemplo disso. Falando da palavra a todos e assistindo a todos em suas necessidades. Esse é o primeiro ponto. Os enfermos precisam ser levados a Jesus, ir a Jesus. Bom, o cenário da passagem está montado, é esse. O homem é levado a Jesus. E Jesus realizará essa cura. Mas antes disso, eu preciso falar uma coisa importante a se considerar rapidinho. Esse homem não era o primeiro doente que levaram a Jesus. Nós já vimos vários episódios de cura. Jesus curava várias pessoas e algumas delas estavam em condições até piores do que esse homem. Bom, Jesus ressuscitou gente no Evangelho de Marcos. Isso mostra o poder que ele tinha e pessoas em necessidades piores. Então, esse homem podia ser só mais um anônimo.
incluído na expressão, e Jesus curou muitas pessoas. Por que não é assim? Porque Marcos decidiu ressaltar a condição desse homem e essa cura em específica. Por quê? Porque, irmãos, há algo de relevante na doença desse homem que revela algo sobre os discípulos e sobre a natureza da missão de Jesus. E é o que nós veremos agora no segundo ponto, que vai dos versos 33 a 35. E o ponto é: doentes precisam ser curados por Jesus. Olha comigo os versos 33 a 35 de novo. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou e ele falava sem dificuldade. Jesus tirou o homem da multidão. No episódio da ressurreição da filha de Jairo, Jesus manda a multidão embora e efetua a cura, a ressurreição. Nesse caso, ele tira o homem da multidão, porque a condição daquele homem fazia a necessidade de que Jesus mostrasse para ele o que estava acontecendo. E Jesus, irmãos, aqui não faz o milagre apenas dizendo, porque o homem não ouvia. Jesus mostra o que vai fazer e ele efetua essa cura, esse milagre, em 6 ações, 6 passos que são: primeiro, colocar os dedos nos ouvidos do homem. Segundo, cuspir. É isso mesmo, cuspir. Terceiro, tocar a língua do homem com a saliva que ele cuspiu na mão dele. Quarto, erguer os olhos aos céus. Quinto, suspirar. E sexto, dizer abra-se, efatá, que é uma palavra aramaica, provavelmente, que significa abra-se. Então vamos lá, Jesus coloca os dedos nos ouvidos do homem. Isso não é muito comum. Só tem 2 lugares no Evangelho de Marcos em que Jesus cura alguém tocando diretamente no órgão doente. Esse caso e um outro caso que é Marcos 8, 23, quando ele cura um cego, também usando saliva. Não vou dar spoiler da pregação que algum dos pastores aí vai pregar, mas existe uma correlação entre as 2 curas. Mas ele coloca as mãos nos ouvidos, para que o homem entendesse que os ouvidos seriam curados. E eu não sei se você consegue pensar sobre isso, por não estar nessa condição, mas o homem não escuta, irmãos. Então ele está só vendo a cena acontecer. Uma multidão eufórica leva ele, pega ele pela mão e leva até Jesus. E aí Jesus pega ele pela mão e leva para outro lugar e coloca a mão no ouvido dele. E aí Jesus vai, cospe na mão e coloca na língua dele saliva. Para muitas pessoas isso podia ser um tipo de escárnio, de humilhação. Assim, por que fazer isso desse jeito? E nós não sabemos se esse homem não escutava desde que Jesus começou seu ministério. Provavelmente ele não havia escutado os rumores de quem era Jesus, e ainda não havia tanta tecnologia de linguagem de sinais, então era muito difícil as pessoas explicarem para ele. Imagina você na situação em que alguém te pega, te leva para Jesus, você não sabe quem que é, e ele te tira, põe a mão no seu ouvido, põe saliva na sua língua, e você está vendo aquilo acontecer. Mas o homem não reage, o homem não revida, e ele é curado assim. Provavelmente por causa da condição de extrema dor, sofrimento e de talvez ter tentado tudo que já era possível. E aquilo seria só mais uma coisa. Quando Jesus põe a mão no ouvido, ele pensa, bom, deve ser uma cura. Agora, irmãos, a questão da saliva é uma mensagem para o homem também. No mundo antigo, a saliva era tida como que tendo poderes mágicos. Existem historiadores famosos, para citar 2, Tácito e Suetônio, que relatam a ocasião em que um homem cego se aproximou do imperador romano, Vespasiano, e implorou para ser curado por sua saliva. Há outras histórias da história antiga em que isso acontece. Só que o que Jesus faz não se parece em nada com rituais mágicos da antiguidade.
Porque Jesus simplesmente faz isso e o homem não é curado por causa disso. Não é o toque no ouvido ou a saliva na língua que cura, mas a palavra de Jesus, do Deus encarnado, dizendo: abra-se. É a palavra, a ordem de Jesus que cura. E Jesus faz isso mostrando que nenhuma magia, nenhum ritual ou qualquer tipo de curandeiro chegavam perto do poder dele, do Verbo encarnado, ordenando que a doença sumisse e o homem fosse curado. Mas como eu disse antes, irmãos, há muito mais do que apenas uma cura física nessa narrativa, porque o background, o pano de fundo dela é a surdez e mudez dos discípulos. Esse é o pano de fundo. E para você entender isso, um pouco mais à frente, no capítulo 8 de Marcos, os discípulos interpretam errado o que Jesus fala sobre o fermento dos fariseus. Isso está em Marcos 8, 17 e 18, e Jesus pergunta: vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm um coração endurecido? Tendo olhos não veem? Tendo ouvidos não ouvem? E logo após falar isso, Jesus cura um cego, também usando saliva, mostrando o poder dele sobre enfermidades e que ele cumpria profecias importantes do Antigo Testamento. Essas curas, irmãos, revelam a necessidade de ouvir, ver e falar de Jesus. Curas que revelam a surdez, a cegueira e a mudez dos próprios discípulos que precisavam ser curados tanto quanto aquele homem. E algo parecido acontece com a gente. A maioria de nós não sofre de uma enfermidade grave assim, ou de alguma deficiência visível. Outros, irmãos nossos queridos, sofrem há muito tempo com certos tipos de sofrimento, dor, dificuldade, e caminham em meio às dores da perda da visão, da audição, da fala. Alguns perdem os movimentos e deixam de se locomover. Alguns, ainda mais afligidos, deixam de reconhecer pessoas que amam, são acometidos por graves doenças, perdem capacidade de raciocínio e ficam em uma condição parecida com a do homem, surdo e que não conseguia falar. Muito difícil, irmão. Com certeza é difícil. Mas a boa notícia nessa passagem é que isso não é o fim. Para você, meu irmão enfermo, doente, essa enfermidade não é o fim. Não é o final, não é o ponto final. Você que já não vê a vida colorida há muitos anos, que já não ouve como era e ouvia antigamente. Você, meu irmão, que já não sente o gosto dos alimentos que tanto te satisfaziam e davam prazer. Você que é crente em Jesus, mas há anos sofre tendo de responder às pessoas sobre tratamentos e procedimentos que você passou, que não deram retorno, e mesmo assim você responde, tentando manter um sorriso e uma autoestima e uma boa, um sentimento bom sobre isso, e, na verdade, por dentro você não tem nenhuma notícia promissora. Você que não queria sentir dor, mas sente, você, meu irmão, que sofre. Você continua crendo, mesmo sofrendo. Você se assemelha a esse homem da passagem. Você parece com ele e precisa saber que as palavras de Jesus são para você também. Não porque o Senhor promete te curar como curou esse homem, fisicamente, embora ele tenha poder para fazer, mas ele não precisa e não promete fazer isso. Mas o sentido, irmãos, é que mesmo surdo, mesmo mudo, mesmo cego, mesmo paralítico, mesmo com demência, aquele que ouve e crê na palavra de Jesus vive para sempre e tem saúde no coração, porque as palavras dele habitam no coração. Porque enquanto, irmãos, nós tivermos no nosso coração as palavras de Jesus, que ele falou em João 11, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Enquanto a Bíblia tiver essas palavras, nós continuaremos crendo nele, ainda que quase morrendo. E ainda que ele nos mate,
nós sabemos que o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e em nossa carne nós veremos a Deus. E quando, irmãos, o velho inimigo dos homens, a morte, encontrar você, nos encontrar, nós suspiraremos, fecharemos os olhos aqui e os abriremos com Cristo, sabendo que no fim nós ressuscitaremos incorruptíveis com Ele. E lá, nesse lugar, nós o veremos sem manchas na visão, sem ruídos na audição, sem dificuldade de falar, porque com Ele nós não teremos nenhum sofrimento e dor. E é por isso que Paulo fala aos coríntios que hoje, embora sofrendo, nós não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. E ele se renova, irmão, por causa da palavra que sai da boca de Jesus para você. Abra-se. A mesma palavra que abriu o mar vermelho. Abre o seu coração para que você creia e permaneça nele. E nós passaremos a ouvir falar por causa dessa palavra. Nós passamos da morte para a vida por causa dessa palavra. Ainda que nossos órgãos falhem, nós continuaremos sem ver, ouvir falar, ainda assim escutando as verdades eternas dele, vivendo por ele. Ainda que o coração não bata, nós teremos vida na presença dele sempre. Mesmo que a gente morra de fome, irmãos, mesmo que cortem nossas pernas, língua, olhos, ouvidos, e a gente não tenha mais nada, nós continuaremos ouvindo e falando de Jesus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É isso que a cura desse homem mostra sobre a nossa condição nessa vida. A narrativa vai para o fim, caminha para o final, nos versos 36 e 37. O desfecho do milagre nos mostra que doentes precisam reconhecer Jesus. Então, primeiro, doentes precisam ser levados a Jesus. Segundo, doentes precisam ser curados por Jesus. Terceiro, doentes precisam reconhecer Jesus. Versos 36 e 37. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Nós temos aqui aquilo que é chamado pelos estudiosos do Evangelho de o segredo messiânico. Isso diz respeito a um conjunto de passagens em que Jesus ordena que não espalhem notícias sobre a cura que ele realizou. Ele faz isso outras vezes, em Marcos 1:34, Marcos 5:41, 43, e mais para frente em Marcos 8 também. E a gente se pergunta por quê. Algumas pessoas até brincam que é a ideia de que quando você fala para não falar é que as pessoas falam. Pode ser um pouco também, né? Não dá para saber exatamente, mas a ideia mais pontual sobre isso era que Jesus queria evitar expectativas falsas entre os judeus de que ele fosse proclamado o rei e que ele destruísse o Império Romano de maneira militar, porque eles queriam fazer isso. Jesus também, quando lá no capítulo 1 de Marcos, faz uma cura e essa notícia se espalha, o texto diz que ele não conseguia mais estar publicamente nas cidades, isso atrapalhava o cumprimento da missão. Então, em algumas vezes ele fala isso para continuar pregando naquele lugar e cumprindo a missão dele ali. Tá? Então, parece que a ideia é essa. E, uma vez mais, as pessoas ficam admiradas do que ele fez, e o texto termina com a expressão: tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. E há algo implícito nessa última afirmação, e não só nela, irmãos, mas nessa narrativa toda, que diz respeito a um aspecto importante sobre o reino de Deus. E esse aspecto se chama restauração. O reino de Deus, que Jesus veio anunciar e trazer, apontava para uma época em que toda a criação seria restaurada, curada. Uma cura completa de toda a criação. O reino de Deus é um reino iminente, visto em Jesus, que quando for plenamente instaurado,
cura a criação, faz ela ser restaurada em um estado não igual ao Éden, mas melhor, maior, mais pleno, mais perfeito. E essa passagem faz referência a uma passagem do Antigo Testamento, que é Isaías 35, versos 5 e 6. Eu quero ler para você esses versos. Na verdade é o capítulo todo, mas a gente vai ler só esses dois para não ficar muito cansativo. Isaías 35, 5 e 6, uma passagem do livro de Isaías, que aponta para o Rei Messias Jesus, que viria e curaria o mundo, começando pelas pessoas. O texto diz: então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como corças, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A aplicação, o contexto imediato dessa passagem é o retorno do exílio babilônico. Esse é o contexto imediato da passagem de Isaías. Mas isso não é tudo, irmãos. Porque a poesia de Isaías, nesse texto, é profética e nos diz, nos primeiros versos, sobre água brotando do deserto. Nos fala sobre um caminho de flores e de narcisos pelo qual o povo de Deus passa. O profeta fala do tempo em que o temor, a injustiça, a enfermidade e a morte acidental desaparecem. Um tempo em que, para os judeus, o tempo de Isaías é o retorno do exílio, mas é algo maior para nós, Igreja do Senhor. Um tempo que começa com o que Jesus fala nessa passagem aqui, dizendo: abra-se. Um tempo de restauração, em que Jesus restaura a saúde, e isso é indicativo de que Ele restaurará o mundo todo um dia. Toda a criação, todo o cosmos desordenado por causa do pecado vai ser curado. Esse mundo que se tornou surdo, cego, mudo, será curado pelo poder de Jesus. A mesma palavra que abriu o mar, abre o nosso coração e restaura o mundo. E aí que está a questão, irmãos. O mundo, os perdidos, que não conhecem a Jesus, precisam ouvir essa palavra. Porque, veja só, irmão, surdez, cegueira e mudez espiritual é a condição do mundo atual. Nós, Igreja de Cristo, estamos inseridos em uma época anterior à consumação, mas posterior à salvação. Uma época entre eras. A salvação foi inaugurada, mas não foi ainda consumada. Portanto, ainda existem cegos, surdos, mudos e coxos espirituais que precisam da cura que só Jesus proporciona. Há por aí doentes terminais que já não ouvem nada do que lhe dizem, que falam e ninguém compreende, gente que está morrendo por dentro, com metástase espiritual, gente que precisa que Jesus coloque os dedos nos ouvidos, cuspa na mão, aplique saliva na língua, olhe para os céus e diga: abra-se. E essa pessoa tem o coração aberto para a mensagem do Evangelho. E nós precisamos fazer isso, pregando essa mensagem, procurando essas pessoas e anunciando a salvação em Cristo. Para que essa pessoa reconheça Jesus como Filho de Deus, que restaura não só a saúde, mas a comunhão com o Pai, que transforma e restaura a pessoa por completa, não só o corpo, não só o nosso corpo físico, mas a nossa alma. Existe um álbum de uma banda inglesa bem famosa, antiga, chamada The Who. O álbum se chama Tommy, para quem gosta de música antiga talvez conheça. E esse álbum conta a história trágica de um menino que sofreu vários traumas na infância e ficou surdo, mudo e cego. E é muito interessante a ópera que o The Who cria, porque esse menino, como não tinha mais o que fazer, se tornou um gênio do pinball. Alguém sabe o que é pinball? Aquele joguinho que você fica batendo aqui e a bolinha bate.
O nome da música que trata especificamente disso é Pinball Wizard, o mago do pinball. E o autor, né, da música mostra como esse garoto surdo, cego e mudo começou a ser guiado pelos seus instintos. Um trecho da música diz assim: aquele garoto surdo, mudo e cego, sem dúvida sabe jogar pinball. Ele fica como uma estátua, se torna parte da máquina, sentindo todos os batentes, sempre jogando limpo. Ele joga por intuição. Tem que haver algum truque. Como você acha que ele faz isso? O que faz o ser tão bom? E a resposta é: ele não tem nenhuma distração. Ele não consegue ouvir as campainhas e os sinos. Ele não vê nenhuma luz piscando. Ele se tornou parte da máquina. Aquele garoto surdo, mudo e cego sabe, com certeza, jogar pinball. Eu acho sensacional uma coisa nessa música, irmãos, que é a reflexão que ela gera em nós. Será que os nossos sentidos são tudo o que nós temos? Será que Jesus só cura o homem surdo com um problema de fala para resolver fisicamente o problema dele e isso bastaria? Será que é essa a mensagem do Evangelho? Que cura física basta? E que ter a visão restaurada, a audição, o câncer curado ou qualquer outro problema é suficiente? Jesus faz isso e aí tá bom? Será que é isso? Será que os nossos sentidos nos resumem e sem eles a gente não é nada? E se Jesus curasse esse homem e não curasse o coração dele, de que adiantaria? E se esse homem não tivesse nenhum sentido, mas ainda assim um coração pecador? E aí? Mas e se ele não tivesse nenhum dos sentidos e um coração transformado pelo Evangelho? Aí as coisas mudam de forma. O ponto é, irmão, a cura física é uma bênção, sim. É lógico que é. Mas nenhuma cura é suficiente se leva a pessoa a não reconhecer Jesus como Salvador, mas apenas como curandeiro. Doentes precisam reconhecer Jesus como Messias, como Salvador, e só assim deixarão de serem doentes de verdade, serão curados e terão um coração transformado, e não só o corpo, mas a alma também. E essa é a questão, irmãos. O mundo, os perdidos, precisam ouvir a palavra, e nós precisamos anunciá-la a eles. Porque outrora nós fomos cegos, surdos, mudos, incapacitados espiritualmente, mas fomos alcançados pelo Evangelho de Cristo. A mensagem de hoje nos mostra que nós precisamos ir até as pessoas, pregar o Evangelho, mostrando para elas que Jesus coloca os dedos em suas doenças, aplica saliva e cura o coração delas, para que a pessoa reconheça Jesus como Filho de Deus que restaura a sua saúde, mas toda a criatura. Ele fará isso um dia, irmãos. Nós aguardamos o cumprimento disso. Até lá, essa cura do homem surdo e com dificuldade de fala só mostra que você precisa ser curado da sua surdez e mudez espiritual antes que esse tempo chegue. Hoje é o dia para reconhecer isso e ir até Jesus e ouvi-lo dizer: abra-se, para que o seu coração seja transformado.